Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai dar sequência aqui ao estudo dos carboidratos, agora falando dos osídeos, que são carboidratos um pouquinho mais complexos, né, do que as ozes. Na nossa aula anterior a gente falou das ozes, que são os carboidratos mais simples, os chamados monossacarídeos, e como uma característica bastante marcante, a gente destacou que eles não sofrem hidrólise. Agora, quando falamos de osídeos, que são carboidratos mais complexos, como é o caso dos oligossacarídeos e dos polissacarídeos, uma característica marcante e que eu peço que tu já destaque novamente no teu material é que são carboidratos que sofrem hidrólise. Tudo bem? Então a gente vai conhecer agora um pouquinho a estrutura desses osídeos e depois conhecer quem são os principais oligossacarídeos, quem são os principais polissacarídeos e as suas funções. Quando falamos dos osídeos, observa, eu vou ter a ligação de várias oses ligadas, unidas entre si. Então eu esquematizei aqui de uma forma super simples, quando eu pego uma ose, que é um carboidrato simples, e outra ose, outro carboidrato simples, quando eu juntar esses caras, eu vou formar um carboidrato um pouco maior, que vai ser um osídeo. Ou eu posso pegar, em vez de duas oses, pegar três. Então eu peguei uma ose, mais outra, juntei essas três oses, formei também um osídeo. Então o osídeo é um carboidrato maior, mais complexo, porque ele vem da união de duas ou mais oses. Podem ser 2, 3, 4, 8, 15, 20, 100, 1000 oses. A quantidade varia demais. E essa ligação de uma ose a outra se dá a partir da ligação glicosídica. E a gente tem que conhecer um pouquinho essa ligação glicosídica. Observa aqui nessa imagem atrás de mim, onde nós temos à esquerda uma molécula de glicose e aqui à direita outra molécula de glicose. Então eu tenho duas moléculas de glicose. Se eu for juntar essas duas moléculas de glicose, a união entre elas vai se dar por uma ligação glicosídica. Fator importante por ser um pouco detalhista. Essa ligação glicosídica ela vai acontecer entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono 4 da outra. Fernando, e se eu não estiver trabalhando com glicose? Bom, a ose que tu estiver trabalhando. Então, sempre vai ser entre o carbono 1 e o carbono 4 do outro carboidrato. É entre o carbono 1 e o carbono 4 que nós vamos ter a ligação glicosídica. E quando se forma essa ligação glicosídica, nós temos uma reação de condensação. Por que reação de condensação? Porque nós temos a formação de uma molécula de água. Pode aparecer reação de condensação ou de desidratação. Por que desidratação? Eu estou retirando água desses carboidratos para alterar sua conformação estrutural e formar essa ligação química. Tudo bem? E aí pensa comigo. No momento que eu formei, que eu sintetizei essa ligação glicosídica e eu tive a formação de uma molécula de água, na hora que eu quiser degradar essa ligação, que eu quiser romper essa ligação, não basta simplesmente romper ela que eu vou ter novamente duas moléculas ali de glicose. Por quê? Quando eu formei a ligação glicosídica, eu retirei hidrogênios, eu retirei oxigênio. Então, para romper a ligação glicosídica,
eu preciso hidratar aqueles carboidratos. Eu preciso repor a água novamente. E por isso eu te destaco que para a gente conseguir degradar essa ligação glicosídica, a gente vai ter uma reação de hidrólise. E aí isso justifica aquela informação que a gente destacou anteriormente. Todos os osídeos sofrem hidrólise. E por quê? Porque a formação deles se dá a partir da presença de ligações glicosídicas. E para eu formar uma ligação glicosídica, eu desidratei os carboidratos. Então, se eu quero romper, agora para quebrar, eu vou precisar então hidratar a molécula novamente. Tudo bem? Então, a síntese é por desidratação, ou chamada de condensação, porque ocorre formação de água. Eu tenho como um produto final água. Já a degradação é por uma reação de hidrólise. A água entra como um reagente ali para eu quebrar a ligação glicosídica. Tudo bem? E aí a gente precisa conhecer aqui os principais carboidratos que vão apresentar na sua conformação estrutural essas ligações glicosídicas. E nós dividimos em dois grandes grupos. Nessa primeira aula, nós vamos falar dos oligosacarídeos. O prefixo oligo vem de pouco. E por que pouco? Porque na estrutura de um oligosacarídeo, a gente vai encontrar a união de 2 até 10 oses. Os mais comuns aí de aparecerem em prova para nós são os disacarídeos. Porque é a união de 2 oses, ou 2 monossacarídeos. Certo? Esses caras ainda apresentam uma cadeia carbônica curta, então eles são ditos solúveis em água de forma geral. Claro que tem as exceções, mas regra geral, os oligosacarídeos são solúveis em água. Como eu tenho a formação de ligações glicosídicas aqui, dá para a gente destacar que a síntese deles acontece por reações de desidratação e a degradação por reações de hidrólise. Tá ok? Gente, quem são os principais oligosacarídeos em prova? Um deles, a famosa maltose. Maltose, malte, maltodextrina, aparece de diferentes formas aí. Malte e maltodextrina são termos mais até populares. A gente escuta no nosso cotidiano relacionado à indústria alimentícia, relacionado à suplementação, tá? O que eu quero que tu lembre, uma molécula de maltose se dá pela união de 2 moléculas de glicose, como tu consegue observar aqui nessa imagem. Eu tenho ali em cima 2 moléculas de glicose. No momento que eu junto elas por uma ligação glicosídica, eu tenho a formação de uma molécula de maltose. Tudo bem? Se eu quebrar a molécula de maltose, naturalmente, eu vou ter 2 moléculas de glicose. Tem enzimas que participam nesse processo e que a gente trabalha um pouco depois lá no sistema digestório em fisiologia. Mas tem a enzima maltase, que atua diretamente na síntese da maltose e na degradação. Ela acelera, ela catalisa a reação nos 2 sentidos, tanto para a síntese quanto para a degradação. Tudo bem? E aí quando falamos da maltose ou do malte, tu já deve ter ouvido falar associado à suplementação alimentar, né? Quem faz uma atividade física tem barra de cereal, né? Tem gel rico em malte, rico em maltodextrina. Qual é o objetivo disso? É te oferecer energia. É te oferecer uma fonte de energia
para te conseguir realizar a tua atividade física. Simplesmente isso. Tá bem? Depois, a gente pode destacar a molécula de sacarose. A sacarose, ela se dá pela união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Quando eu junto uma molécula de glicose e uma de frutose a partir da ligação glicosídica, eu tenho a formação da sacarose. Naturalmente, quando eu degrado a sacarose, eu acabo tendo a formação de uma molécula de glicose e outra de frutose. Aqui atuam as enzimas chamadas de sacarase ou sucrase, tanto na síntese quanto na degradação. As enzimas sempre atuam nas duas vias, tá, gente? Nós estamos acostumados a trabalhar, a sacarase atua na degradação, mas na síntese também, tá? Te chama a atenção que sacarose é o principal carboidrato que nós encontramos na seiva elaborada das plantas. É a principal forma de transporte dos carboidratos num corpo de uma planta, no organismo de um vegetal. Tá bem? E nós temos ainda a lactose. A lactose se dá pela união de uma molécula de glicose com uma de galactose. Então, quando eu junto essas duas moléculas por uma ligação glicosídica, eu tenho a formação da lactose. Lactose é o oligosacarídeo característico do leite e dos derivados. Cuida, né? Galactose é um monossacarídeo característico do leite e dos derivados. Lactose é o oligosacarídeo. Então, fica ligado. Atuando aqui na síntese e na degradação da lactose, nós temos a enzima lactase. E que a gente pode associar à questão da intolerância à lactose. Por que eu te digo isso? Normalmente, quando tu ingere o leite ou um derivado, que vão ser ricos aí em moléculas de lactose, observa essa imagem aqui, a lactose é uma molécula muito grande, então tu não consegue absorver ela lá no teu intestino. A gente precisa degradar ela. E aí entra a enzima lactase. A enzima lactase estimula a quebra da lactose, formando uma molécula de glicose e outra de galactose, que são moléculas menores, e aí sim tu consegue absorver no teu intestino delgado. Isso é o que naturalmente acontece. A pessoa que é intolerante à lactose, ela em algum momento da sua vida vai apresentar a ausência ou uma redução muito grande na produção da enzima lactase. Fernando, o que causa essa diminuição ou até mesmo a falta de produção da enzima lactase? Diferentes fatores. Pode ser genético, e isso chama a atenção que todos nós temos essa intolerância. Nós somos geneticamente programados para reduzir a nossa produção de lactase ao longo da vida, tá? Mas pode ser uma deficiência primária, que vai acontecendo então de forma natural e progressiva, ou ela pode ser secundária, causada por alguma outra doença, ou às vezes até o consumo de alguma droga, de algum medicamento. Tudo bem? Então são vários fatores que podem estar desencadeando essa intolerância. Mas se eu não produzir a lactase, ou produzir em pequena quantidade, qual o prejuízo disso? A molécula de lactose é muito grande. Se eu não conseguir degradar ela no meu intestino delgado, ela vai passar reto para o meu intestino grosso, onde eu tenho a minha famosa microbiota, né, a famosa flora intestinal. E aí essa molécula de lactose vai entrar como uma grande fonte de energia para os micro-organismos lá, para as bactérias, que vão utilizar isso no seu metabolismo, promovendo a liberação de gases, promovendo a liberação de ácidos, e que vão desencadear as dores abdominais, as cólicas, a sensação de estufamento. E a grande presença desses compostos no intestino grosso vai acabar causando um grande desequilíbrio osmótico
desequilíbrio osmótico, perdão, nas células intestinais. E o teu intestino vai começar a ter um ganho de água, alterando a consistência do bolo fecal, causando um quadro de diarreia. Então, como consequência dessa não produção da enzima lactase, a gente tem as dores abdominais, as cólicas e um quadro de diarreia. Simplesmente por não ter degradado as moléculas de lactose. Certo? Tá, Fernando, existe tratamento para intolerância à lactose? Bom, hoje nós temos alimentos que são livres de lactose, onde no processo de fabricação os caras já estimulam a quebra da molécula de lactose, tá? Como tu pode observar esses produtos. Pode-se controlar a ingestão da lactose, né? Então, reduzir a ingestão de leite e dos derivados. E também, como um tratamento, a gente tem a suplementação com a enzima lactase. Se eu não estou produzindo em quantidade suficiente, eu posso ter a ingestão dessa enzima durante o meu período de alimentação. Tudo bem? Muitas pessoas respondem muito bem à suplementação, outras não. Aí vai de organismo para organismo. Eu só chamo a atenção que quando a gente pega esses produtos, né, que são livres de lactose, tu com certeza já deve ter observado que o sabor é diferente, que a cor é diferente, a textura é diferente, o cheiro é diferente. E isso porque a molécula de lactose tem as suas propriedades, a glicose e a galactose têm as suas. O sabor é diferente, a textura do alimento vai ser diferente, a cor vai ser diferente. Vai ser diferente porque nós alteramos a composição química desses alimentos. Tá bem? E ainda, eu gostaria de aproveitar que estamos falando da lactose. Existe uma relação bastante direta com o leite e os derivados, com um quadro chamado de galactosemia, tá? O que vem a ser essa galactosemia? Nada mais é do que a deficiência da enzima galactose 1-fosfato uridiltransferase. Fernando, que nome feio? Sim, mas fica tranquilo, tá? Normalmente quando ela aparece, ela é citada no enunciado para vocês. Não vai precisar saber a enzima bonitinho. Mas o que é esse quadro de galactosemia a partir dessa deficiência da enzima? Quando nós ingerimos o leite e os derivados, que são ricos em moléculas de lactose, a gente tem lá no intestino a ação da enzima lactase, que quebra a lactose em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Essa molécula de galactose, até para facilitar não só a absorção, mas principalmente o metabolismo dela no nosso organismo, essa molécula de galactose vai ser convertida em glicose. E a enzima que atua nessa transformação da galactose em uma molécula de glicose é a galactose 1-fosfato uridiltransferase. Se eu não produzo a enzima, eu não consigo converter a galactose em glicose. E isso é o que nós chamamos de galactosemia. Pode causar desequilíbrio osmótico, né, no metabolismo celular e a partir daí todos os outros prejuízos. Certo? Aqui não existe um tratamento, a gente tem que privar realmente, né, a pessoa de ter a ingestão de galactose. Certo? Então nessa aula a gente falou um pouquinho sobre ligação glicosídica e falamos a respeito dos oligosacarídeos, um grupo bastante importante dentro dos carboidratos. Espero que tu tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Faz as tuas anotações, dá uma descansadinha e eu te espero na nossa próxima aula para falar do grupo dos polissacarídeos, que também é bastante importante. Tá bom? Um ótimo estudo para ti e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!